Então eu trouxe um caso aqui para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto e trazer alguns elementos mais detalhados sobre a importância de utilizar os juros compostos na sua vida financeira. O caso é da Márcia e da Patrícia, as duas possuíam 25 anos, eram irmãs gêmeas e elas trabalhavam na mesma empresa, né? Elas estão pensando em investir para se aposentar em 35 anos. A Márcia, ela começou a poupar nos 10 primeiros anos R$2.000 por ano, tá? A uma taxa de juros de 8% ao ano. Já a Patrícia, ela preferiu adiar o início da poupança, começando só 10 anos depois, com a mesma taxa de 8% ao ano. Então vamos analisar os resultados das duas, tá? A Márcia, ela poupou dos 25 aos 35 anos, durante 10 anos, R$2.000 por ano. E, então ela teve um valor poupado de R$20.000. E ao final dos 60 anos, né, quando elas atingiram os 60 anos e quiseram se aposentar, o valor que ela tinha acumulado era de R$198.422, tá? Esse foi o resultado da Márcia. A Patrícia já deixou para poupar um pouco mais tarde, poupou dos 35 aos 60 anos. O tempo de contribuição dela foi de 25 anos. O total poupado dela foi de R$50.000. E ao final, com 60 anos, ela tinha o valor de R$146.212. Agora vamos dar uma analisada mais profunda, né? Olha a diferença de tempo de contribuição. A Patrícia contribuiu 25 anos. A Márcia, 10 anos. A Patrícia poupou R$20.000. A Márcia poupou R$20.000, a Patrícia R$50.000. E olha o valor final aos 60 anos, quanto que cada um tinha. Por que isso acontece? Por que a Márcia teve muito menos esforço, poupou menos, com menos tempo e tem mais dinheiro? Porque ela deixou o dinheiro dela render através dos juros de 8% por mais tempo, né? Então é entender isso, é isso que eu quero passar para vocês aqui. O tempo é um dos principais aliados de quem está utilizando os juros compostos. A partir de um determinado tempo, a partir do 9º, 10º ano que o seu dinheiro está aplicado ali, ele começa a ter um potencial de valorização maior do que o comum. Então, você vê que o total poupado foi mais do dobro, né? Mais do dobro. Só que essa diferença de 10 anos que a Márcia teve para a Patrícia fez total diferença e fez com que ela tivesse um valor acumulado maior. Então entenda isso. Quanto mais... Porque as pessoas perguntam, vou deixar para começar quando eu conseguir juntar um pouco mais de dinheiro, não tem muito dinheiro para juntar, então vou deixar um pouco para depois. E aí a gente orienta, não, se você tem pouco agora, se você ainda não conseguiu se organizar, está com uma situação difícil, começa com pouco, porque o que vale na verdade é esse dinheiro no tempo. Então quanto mais tempo você deixa para começar, menor é o seu aproveitamento desses juros, do poder dos juros compostos. Então esse exemplo é um exemplo muito emblemático para você ver que quanto mais você vai deixando para frente, mais esforço você vai ter para poupar menos. Ok? E vamos para o último conceito de juros que a gente tem para deixar, que eu já dei alguma introduzida, mas é importante a gente lembrar dos juros real. O que seria o juros real? Juros real é o que vai realmente agregar a mais no seu orçamento, né? Então, para a gente calcular os juros real de um determinado investimento, a gente vai ter oportunidade de ver isso no módulo investimentos
falando dos investimentos específicos. Mas sempre leve em consideração o juros real. E para calcular nós precisamos de saber qual que é o valor do investimento, diminuir a inflação que a gente já viu, entendemos que tem os índices que a gente precisa entender para saber quanto que é a inflação e a diminuição dos impostos. Então, isso tudo faz uma diferença muito grande. Vocês vão ver que às vezes um investimento, poxa, aquele investimento está rendendo 12% ao ano. Ok, inflação do ano, 4,5%, então é 12 menos 4,5%. Quanto de imposto você paga? Vou colocar mais 2%. Então, você começa a cair sua rentabilidade real. E a rentabilidade real, na verdade, é o que conta, na verdade. Você aumentar o seu montante financeiro, mas só corrigir ele pela inflação, você, na verdade, está só mantendo o seu poder de compra. É o que muitas pessoas não entendem, o motivo da poupança não ser um bom investimento, porque muitas das vezes a poupança ela perde da inflação ou fica ali muito próximo, muito empatado. E aí você aumenta o seu valor na sua conta, você está olhando lá toda vez o extrato da sua poupança, está aumentando o valor, mas você você não está às vezes nem aumentando o seu poder de compra, nem mantendo o seu poder de compra. Então por isso que é importante você entender e sempre lembrar dos juros real. Fique tranquilo, porque isso é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, então às vezes pode causar um pouco de estranheza, de dificuldade, isso é muito difícil, isso é muita informação, mas queria te falar para você ficar tranquilo, porque isso a gente vai falar muitas vezes, é só o primeiro contato, por isso que o módulo é um módulo que chama Raízes, né? Nós estamos aprofundando as raízes para vocês começarem a pegar o contato com o vocabulário, com os índices, o que a gente precisa ficar atento, o que não precisa, mas isso tudo vai ser falado de uma forma contextualizada de acordo com o assunto que nós estivemos falando nos módulos seguintes. Tudo certo? Um grande abraço, te aguardo na próxima aula.